Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de maio de 2019. O Morning Show está no ar aqui pela Jovem Pan. Vamos juntos nesta manhã e já vou trazer para você os nossos assuntos de hoje. Ataque e defesa. Nos Estados Unidos, o governador João Dória afirma que o prefeito de Nova York não fez jus a um regime de liberdade ao promover manifestações contra o presidente Bolsonaro, que desistiu de viajar à cidade. Politicamente correto. Gabriel o Pensador lança a versão de hit em que troca o termo loura burra por evolua. E, é claro, todos queremos saber a opinião de Caio Coppola a respeito. Daqui a pouquinho ele vai nos contar. Kardec, o filme, um bate-papo com o diretor Wagner de Assis e com o ator Leonardo Medeiros sobre a trajetória do professor cético que se transformou no principal divulgador da doutrina espírita pelo mundo. Alguns dos assuntos desse Morning Show de hoje que está recheado e é por isso que você continua com a gente aqui nessa manhã. Bom dia, Paulinha. Temos uma hashtag ou não? Claro que temos, né, Aros? Como é que as pessoas vão participar desse programa maravilhoso sem uma hashtag aqui no Twitter? E vai ser aquele dia que eu vou dizer, nunca te pedi nada, mas hoje indique para um amigo o canal do Morning Show, Carlos Aros. Olha, já estamos aí com muitos seguidores. Para bater 1 milhão, que é a nossa meta, precisamos de 340 mil inscritos. Veja, não é nada difícil, Aros. Falta pouco. Imagina, Hoje já Cadê uma mariola? Hoje Eu a acho gente que bate. se cada um que já tá lá inscrito no nosso canal indicar para um amigo, a gente chega nessa meta, dobra a meta, vende mandioca e faz muitas outras coisas na estoca internet. vento. Pode acontecer muita coisa hoje se a gente bater essa meta. Tá todo Então, engraçado. hashtag canal do Morning, indica para um arroba, indique para um amigo e vamos aí para os assuntos mais comentados do Brasil, porque eu tenho certeza que você quer participar desse programa, você também quer opinar e é através do Twitter que a gente recebe com essa hashtag canal do Morning. E no YouTube, como que é, Paulinha? youtube.com/. Barra Morning Show. Veja que simples. Barra Morning Show. youtube.com/Morning Show. Inscreva-se, liga o sininho, porque daí você garante Recebe que quando as a live notificações. começa, você, enfim, não perde nenhum minutinho do programa. E eu lembro também que você pode mandar mensagens pra gente pelo 931 17 1009, que é o WhatsApp aqui da PAN, que tá aberto para você comentar com mensagens em vídeo, hein? Isso é importante. Qualquer um dos nossos assuntos. E manda aquele WhatsApp no grupo da família, aquela mensagem indicando o canal do Morning. Vale também usar o WhatsApp para isso. Qualquer caminho é válido, né, Arcon? Sabe, o Carlos Aros, que ontem, naquela discussão sobre o Sidão, né, que abriu crise na Rede Globo, estava no segundo, na lista de segundo lugar dos mais comentados do YouTube. Do YouTube. Já tem quase 500 mil visualizações. Mas é que eu fiz a nota também. É um então. fenômeno. Isso muda tudo, É né, verdade. Vini? O vídeo Claro. agrega ao camarote. Esse é um fato que a gente não pode O que me excluir. surpreendeu é o seguinte, apesar do Vini... esse Deu tudo número certo. Deu tudo certo. É isso aí. Arrasou, Bom, Vini. Você continua ligado com a gente pela rádio, claro, lá no radinho, também no nosso aplicativo e no site da PAN, jp.com.br. A transmissão pelo nosso canal no YouTube, corre lá. E com muito conteúdo extra, você também pode acessar o nosso perfil no Facebook. Vamos então juntos nessa próxima hora e meia, o Morning Show tá só começando. Ô Vini, então já que você faz as notas perfeitas, vamos começar com você, vamos abrir com você Vamos lá. o nosso dia com uma história que apresentou uma reviravolta, Sim. um caso. E a gente gosta de Opa. reviravoltas. Sim. Não é? A ex-paquita da Xuxa, Ana Paula Almeida, a Pituchita, acusou o ex-marido de agressão. Só que aí, Vinícius Moura, surgiu um vídeo comprometedor pra ela. Eu quero que você conte pra gente essa história. O caso que está parando o Brasil, Carlos Aros. Só se fala nisso, só se fala... Ah, é? Só se na fala em outra coisa. Só se fala na Pituchita? Pituchita, Fefito e o marido dela, o José Roberto Barbosa, que o Brasil já conheceu, Carlos Aros, no reality show Troca de Esposas que teve... O Brasil já recentemente. conheceu o Vinícius. O Brasil conheceu. Jura? O Brasil inteiro? Exatamente. O reality show Troca de Esposas da Record. E depois daquele reality, o casal entrou em crise. Ele gostou da outra que Já. tinha se trocado, é isso? Acho que gostou mais da outra esposa. E aí, Carlos Aros, o que acontece? Já tinha vazado alguns áudios
e alguns vídeos também de discussões entre o casal. E no mês passado, a Pituchita gravou um vídeo dela machucada nos braços e na boca. A gente está vendo já algumas imagens dizendo que o José Roberto Barbosa teria agredido. Vamos ver um pouco do vídeo que ela gravou nas redes sociais dela na época. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Ela mostra lá os ferimentos, cortes no braço. Cortes. A boca dela tá machucada. Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com filho... Enfim, esse vídeo, Carlos Aros, ela gravou após, segundo ela, ter discutido com o marido por ter descoberto uma traição. Ela teria visto ali mensagens no celular, viu que o marido tinha traído ela, teve uma discussão e aí ela o acusou de agressão. Depois desse vídeo, ela já se encaminhou para a delegacia. Segura esse vídeo aí, Murilão, rapidinho. Ela foi até a delegacia, abriu um boletim de ocorrência, conseguiu uma medida protetiva contra o José Roberto, que não pode nem chegar perto, nem falar o nome dela atualmente, Carlos Aros. E veja você, conseguiu também com a Xuxa. A Xuxa ofereceu para ela moradia, para que ela fosse passar uns dias lá na casa da Xuxa, e ofereceu também um segurança pessoal, para que ela tivesse ali a sua vida protegida. Tudo isso aconteceu até que veio agora a reviravolta. E o José Roberto sempre negou. Falou que nada disso tinha acontecido, que na verdade era ela que partia para cima dele algumas vezes, jogava água na cara dele, batia na cara dele, era uma pessoa descontrolada, destemperada e que tinha provas de que ele não tinha agredido. Aí ficaram as perguntas, né? Que provas seriam essas? Pois bem, ontem uma prova apareceu, prova que já está arquivada neste processo aí do casal, um vídeo de uma câmera de segurança do condomínio onde o casal morava, mostrando que de fato Pituchita se mutilou, Carlos Aros. Ela mesmo Ela fez os ferimentos que estavam nesse vídeo? Os ferimentos nós vamos ver agora neste segundo vídeo. Agora sim, Murilão, pode rodar e vocês percebam que é no mesmo local que ela gravou aquele primeiro vídeo. Ela tá com a mesma roupa também e ela vai aparecer ali sentada ao chão. Ela pega um objeto do chão e começa a se cortar. Caramba! Ali no antebraço, também na mão. Depois ela pega até um celular para bater uma foto já desse ferimento. Então ela mesmo se cortou. Ela mesmo se feriu e depois gravou. E esse vídeo foi entregue para a justiça. Esse vídeo já foi entregue para a justiça e já está neste processo para que o José Roberto possa se defender. O jornalista Léo Dias, do UOL e do SBT, conseguiu entrar em contato com a Pituchita, Carlos Aros, que confessou, né, a mutilação e quais foram os motivos do porquê que ela fez isso. Automutilação. Exatamente. Vamos ouvir. Eu tava sentindo dor no pescoço, eu não sabia onde eu tinha machucado. Eu tava me segurando para ver o que tava. O meu braço, eu comecei a me machucar mesmo, porque eu tava com raiva do que ele tava fazendo. E ele falou que tudo que ele fizesse ali, nada ia mudar, que ele ia continuar me agredindo com toalha e que ele ia continuar tentando me tirar meu filho. Então, assim, eu tava com muito ódio. Eu errei. Não tô falando que eu tô certo. Então ela admite que fez os cortes, mas diz que fez isso como resposta às agressões dele. As agressões dele, no caso desse dia, ela ainda afirma que teve as agressões físicas e ela diz que há muitos anos também agressões verbais. Eles já tinham se separado uma vez justamente por isso, e voltaram. Por discussões, e acabaram voltando. O próprio José Roberto falou que eles voltaram na época por causa do filho, mas que ele viu que ela não mudou nada. E agora ele diz que tem muito mais ainda para aparecer e que a única preocupação dele
continua sendo com o filho, Carlos Aros. Você ia dizer algo, Caio? Bom dia. Bom dia, Aros. Esse contexto é muito importante, né, nesses casos, porque assim, aqui a gente está diante de um caso de lesão corporal, né? Então, ao gravar o vídeo, quando ela imputa esse ato que é criminoso, né, que é tipificado ao ex-companheiro dela, ela está incorrendo em calúnia, certo? E por usar, inclusive, o meio público, em difamação também. Então isso é seríssimo. Não bastasse isso, pelo que consta da notícia, ela também vai à autoridade policial e comunica o fato. Isso é falsa comunicação de crime. Então aí você tem pelo menos 3 tipos penais em que ela incorreu. Agora, a gente está diante de uma pessoa em profundo sofrimento, claro, né? Adotando medidas extremas. Isso pode ser fruto de outras agressões. Então, assim, por mais que esse vídeo, de fato, ele afete um pouco a credibilidade da vítima, objetivamente, ele não exclui a possibilidade das outras denúncias serem reais. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma muito madura, né? E essa investigação tem que ser conduzida com muito cuidado. Mas ela acaba deslegitimando um pouco, sim, né, Caio, essas outras agressões que, de fato, poderiam eu não acho que deslegitima, não. Eu acho que eu concordo com o Caio nesse aspecto. A gente não pode usar esse fato para anular todo o resto que aconteceu. Ela, no áudio, por exemplo, ela diz que havia agressões que não ficavam evidentes, ou seja, não deixavam marcas. E ela quis aí, nesse caso, que por caminhos tortos, o Caio ressaltou, mas ela quis criar essas provas. Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Tudo precisa ser investigado. Eu concordo com o Caio, né, e com o Aros. A princípio, à primeira vista, quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente tende a pensar que ela presta um desserviço há um monte de mulheres que sofrem violência doméstica no país inteiro. Mas, assim, as coisas não são tão óbvias. A gente não sabe o que acontece entre 4 paredes, a gente não sabe o estado de desespero que vive alguém que é constantemente assediada. Não tô dizendo que esse é exatamente o caso dela, porque eu não estava entre 4 paredes com ela. Mas, a julgar pelo depoimento dela, é constantemente assediada, que é constantemente agredida verbalmente. Às vezes, o desespero é tamanho que uma atitude extrema precisa ser tomada. É muito importante que a gente também não ceda a discursos ou a fake news de que homens são maioria de agredidos no país, em violência doméstica, etc., porque são números mentirosos. E tem muita gente interessada em divulgar esse tipo de coisa. Tem aqui algumas notícias, por exemplo, que são muito relevantes. Os casos de feminicídio aumentaram 76% no estado de São Paulo no primeiro trimestre em comparação a 2018. No Rio de Janeiro, por exemplo, há um estupro a cada 2 horas, sendo que 70% das vítimas são menores de idade. Em Petrópolis, também no interior do Rio de Janeiro, a violência contra a mulher atingiu um número recorde esse ano. Então, assim, os números provam. A gente está num país que maltrata mulheres. E outro dia eu estava vendo uma palestra da Gabriela Mansur, que é uma promotora especializada, inclusive, nessa causa, né, de agressão contra as mulheres. E na questão dessa menina, que ela está tentando produzir uma prova de alguma coisa que ela não consegue provar, né? São coisas que acontecem entre 2 pessoas, são pressões psicológicas que depois, como você prova isso? E até a Gabriela Mansur esclareceu que isso é capaz, existe como se provar isso, né? Você precisa, claro, que de um laudo, você precisa de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra que ateste essa pressão, que ateste todos esses problemas que você está passando. E esse laudo, ele também é uma prova, né? Então, hoje, não existe apenas esse recurso, né, de um corpo de delito, físico, de uma marca, né, física, porque se você está passando por isso, se você passa por esse tipo de pressão, se você está aí em casa e imagina que você não tem como provar, você tem como provar. Procure um advogado. Veja como é que você vai conseguir essa prova, porque é necessário prova sim, né? Não adianta chegar lá e contar uma história, porque isso não vai ser o que vai conseguir resolver a sua situação. Mas é claro que, gente, isso que foi feito, capturado em câmera, eu acho que é um desserviço no final. Você vê aqui pelos comentários que a gente vê no Twitter, né? As pessoas começam a generalizar e a imaginar que muitas mulheres fazem isso. Eu acredito que não, que é uma exceção, claro, que existem exceções aí, pessoas que acabam tomando atitudes, enfim... Deslegitima o movimento todo, mas é um caso isolado. Mas existem formas de se provar esse tipo de pressão psicológica que a mulher sofre. A mulher não precisa ter marcas no corpo
pra poder se afastar de um homem que tá colocando ela em risco. É importante que as mulheres saibam disso. É importante, só um minuto, Aro, só uma coisinha. É importante dizer que é importante que a justiça reconheça que a medida protetiva que ela tem contra o ex-marido, ameace ela ou não, tem que ser mantida, porque depois disso, inclusive, pode se gerar uma nova raiva, uma nova mágoa. Segundo o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, lá da Sônia Abrão, o advogado da Pituchita abandonou o caso depois de ver essas imagens na televisão ontem. Agora, de todo modo, vou virar a página já, mas de todo modo vale sempre reforçar que as mulheres têm que denunciar. Porque a gente sabe que boa parte desses números não corresponde, aliás, os números não correspondem àquilo que acontece, porque boa parte das mulheres se sente envergonhada, enfim, por uma série de razões, acaba não denunciam. É importante denunciar, não é só gerar estatística, é importante que se vá até a autoridade para fazer a investigação e para buscar proteção. Acho que esse é um ponto importante, vale sempre a gente reforçar. Só para a gente também fazer aí uma análise enquanto sociedade, né? Para a gente não sair aí atirando pedras. Todo mundo já teve contato com situações de separação ou de divórcio não amistosos, né? E há várias formas de violência, especialmente violência emocional. Você tem ameaças financeiras, abusos psicológicos, agressões físicas menores, como tapas ou às vezes até cusparadas, gritaria, muita hostilidade em relação à guarda da criança, inclusive às vezes a guarda de bebês, homens ameaçando mulheres. Olha, pela minha pouca experiência, eu diria que a covardia dos mau caráter, ela desconhece limites. Vamos girar o assunto então? Ô Paulinha, vou pedir a sua ajuda e a sua memória. Rogerinho, toca pra gente este hit, um sucesso dos anos 90. Pras mulheres de verdade. Mulher brasileira, cidadã brasileira, tem que ser verdadeira. Bem por aí. Existem mulheres que são uma beleza, mas quando abrem a boca, que tristeza. Não é o seu hálito que apodrece o ar. O problema é o que elas falam que não dá pra aguentar. Nada na cabeça, personalidade fraca. Tem a feminilidade, a sensualidade de uma vaca. Produzidas com a roupinha da estação, se viram no anúncio da televisão. Milhões de pessoas transitam pelas ruas, mas conhecemos facilmente esse tipo de perua. Num dia empinada pra mostrar que é bonita, e a cabeça pra afinada pra ficar igual Paquita, loura burra. Paulinha, o que houve com a nova versão? Tá rindo já. O que houve com a nova versão dessa música? Bom, nos explique. Vamos lá, em 93 tivemos esse grande hit, Loura Burra. Muita gente cantou Loura Burra. Como o tempo voa, hein? 93, olha a gente denunciando a idade. Quando tínhamos Gabriel Pensador nesta pensata a respeito de um tipo de mulher, não é verdade? A procura de carro e de dinheiro. As Loura Burras que não tinham só cabelo loiro, né? No fim tinha aquele meia-culpa, podem ser vários outros tipos de mulheres que se deixam objetificar. Enfim, essa era a música do Gabriel Pensador e que, curiosamente, Aros, não faz parte do repertório recente do rapper. Ele mesmo veio aqui ao Morning Show em 2017 e falou pra gente por que é que ele não estava mais cantando Loura Burra, por que é que ele achava que não cabia mais. Vamos conferir o que disse em 2017 o Gabriel Pensador a respeito dessa faixa Loura Burra. Construtiva que funcionou, tirando o assunto da loura, da cor do cabelo aqui, que aquilo era... Eu explicava que não era para as louras, era uma coisa... Era uma metáfora. Não, era para loura, morena, ruiva, qualquer uma que vestisse a carapuça ali daquilo que era um personagem que tinha uma onda de pintar o cabelo lá no Rio, igual as Paquitas, como eu falo na letra, e que aí dali nasceu o refrão. Mas a música, ela era agressiva, forte, para sacudir a minha geração naquela época e tal, mas depois de anos ali, cantando aquilo, como eu tinha que renovar o repertório do show, eu sentia que ela já não combinava muito comigo no palco. Aquele Gabriel, aquele personagem da letra, eu no palco falando aquilo já não me sentia bem, assim. Então não foi por causa do politicamente correto nem nada. Mas ela, assim como Nádegas a Declarar, ela tinha uma proposta legal da mulher se valorizar mais mesmo, de ter um cuidado. Bom, e aí, ele teve um empurrãozinho, digamos assim, Aros, quando uma marca
de cosméticos, que tem uma linha para produtos do cabelo, escalou ninguém menos do que próprio Gabriel Pensador para fazer uma nova versão de Loura Burra, mas uma versão empoderada, uma versão libertadora para as mulheres, para elas poderem ser o que elas quiserem, como elas quiserem. Chamaram também a Jade Beraldo. A gente pode conferir o começo aí dessa nova versão de Loura Burra que mudou para Evolua. Vamos ver como é que ficou. Ficou o nome? Evolua! Existem mulheres que são uma beleza? Não, hoje eu sei e afirmo com certeza que a beleza na verdade tá em toda mulher. Tá em todos os sentidos, só não vê quem não quer. Se quer saber o quê? Onde é lugar de mulher? É na empresa, na balada e mais onde ela quiser. Liberdade na cabeça, personalidade forte. Mostra atitude e estilo até no corte de cabelo, que é da cor que ela escolheu. Louro, negro, ruivo, castanho. Quem sou eu pra julgar, criticar a escolha de alguém? Homem de atitude sabe enxergar além dos estereótipos e rótulos ultrapassados. Abre a sua mente e olha pra frente e pros lados. Olha quanta gente se expressando mais e mais. Cada um faz o que quer, cada um sabe o que faz. Evolua! Com amor e respeito. Evolua! Ninguém é Tá aí, gente. Trocaram Loura Burra Evolua. por Evolua. E agora tá aí pra vocês. O que é que vocês acham deste remake de Gabriel, o Pensador, pelo próprio Gabriel Pensador? Bom, eu já falei no começo do programa que eu tava curiosíssimo pra saber Caio Coppola. a opinião de Caio Coppola. Ô, Gabriel Pensador. Qual das duas versões? Gabriel Pensador, agora temos Gabriel o Evoluído, né? Mas na verdade não, é Gabriel Boticário. Eu tenho que confessar, eu tenho muito carinho pelo Gabriel Pensador como artista. Ele fez parte da minha infância. Você sabe que eu me alfabetizei, Arus, ouvindo o Gabriel Pensador em fita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anterior a isso, imagina, Matei o Presidente, aquele do ônibus, Lavagem Cerebral, que é uma música antirracismo super legal. Enfim, ainda era 93, 94, já que a gente vai denunciar a idade, né, Fefito? Era fita cassete naquela Era época, verdade. lembra? E eu ficava ouvindo em loop, fazia as minhas próprias rimas, enfim, tem letras que eu lembro até hoje, incluindo Loura Burra, como o Arcon percebeu MC Coppola. hoje mais cedo aí na redação. E o Gabriel também foi o responsável por me apresentar para a política com Hoje Eu Tô Feliz, Matei o Presidente, né? Talvez o meu perfil contestador aí de contrário à narrativa hegemônica date dessa época. E você vai lembrar que esse Matei o Presidente, ele começava com o jingle do Collor, certo? Né, que era o caçador de Marajá e tal. Aí depois entrava uma imitação do Gil Gomes, do Aqui e Agora. O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, né? Mas era precursor aí do sensacionalismo policial. E aí o Gabriel já começava, tirei o pau no rato, mas o rato não morreu. Dona Rosane Collor, né? Admirou-se do ferrão 38 que apareceu. E a música já começava, todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Fácil, um tiro só, bem no olho do safado, que morreu ali mesmo, todo ensanguentado. Então esse era o Gabriel, o pensador, o Gabriel que pensava, e mais importante, que fazia pensar, de novo, aquela linha do Jordan Peterson, né? Pra pensar, você tem que arriscar ser ofensivo. Aí eu ouço, na verdade, esse remake aí de Loura Burra, que se tornou Evolua, né? Sei lá o que é isso. É uma letra morna, politicamente correta, mas, pra minha tranquilidade absoluta, eu vi bem cedo que se tratava de uma ação de marketing do Boticário. Então é o seguinte, cara, se é pro Gabriel Pensador ganhar uma grana, manda bala, ele tem meu apoio, ele merece, e o viés publicitário da música fica muito clara, tipo, na linha de abertura do clipe. Ele fala o seguinte: o Boticário convidou o Gabriel Pensador para criar esse remake dos anos 90. E esse tipo de publicidade, Arus, tem nome. Aliás, a gente falou dele ontem. Marketing de comportamento. Eu peguei exatamente o trecho do Pondé, no seu livro Filosofia do Cotidiano, sobre isso. O que é o marketing de comportamento? Abre aspas. É uma tendência avassaladora de, ao invés de encarar como as pessoas se comportam de fato, projetar sobre essas pessoas os tipos de comportamento considerados positivos, né? E ele complementa, é a vocação do mundo contemporâneo ao fake. O marketing de comportamento, portanto, age, abre aspas, transformando a formação, a educação, formação de caráter, num gradiente que visa a produção de autoestima, aniquilando toda a capacidade de consistência. Que consistência é essa? É resiliência, autocrítica, capacidade, consistência intelectual. Aí você pega os trechos da letra, só eu separei alguns dessa letra do marketing do Boticário, né? Você pega, o original era, existem mulheres que são uma beleza, mas quando abre a boca, que tristeza. Isso é uma verdade.
né? Agora, a versão nova. Existem mulheres que são uma beleza? Hoje eu sei e afirmo com certeza que a beleza, na verdade, está em toda mulher. Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, talvez vão discordar, porque isso aqui é a utopia da beleza democrática, que é igualmente dividida entre todas as pessoas. E a subjetividade da beleza. Meu Deus, e não é. E eu não tô falando de beleza exterior, tô falando de beleza interior e exterior. Outro trecho da letra do Boticário. Quem sou eu para julgar, criticar a escolha de alguém? Homem de atitude sabe enxergar além de estereótipos e rótulos ultrapassados. E aí o refrão, evolua, ninguém é perfeito, evolua, para que preconceito? Loura burra não é rótulo, não é estereótipo, é mais que isso, é arquétipo, que a gente também falou disso ontem. É aquele modelo social identificado a partir de experiências universais, de elementos comuns da sociedade. A loira burra, que, como bem colocou o Gabriel aí na entrevista ao Morning Show, ela não é necessariamente loira, ela é o arquétipo do quê? Daquela mulher fútil e interesseira, que está presente na humanidade, há um tempão, e tem uma confusão perigosíssima entre crítica e preconceito. Porque o que acontece? A imperfeição ela é inerente ao ser humano. E agora, criticar isso, eu não tenho lugar de fala nem para criticar isso, né, para usar uma expressão do progressismo. E aí, só para fechar, tem várias outras expressões na propaganda, tipo Manas, que traz a ideia de sororidade, ou Guerreira, que fala de empoderamento. Ela é body positive, ela é aspiracional, enfim. Ele vai falar que todas as mulheres são mulheres de verdade, então, de novo, democratizando a virtude, mas eu acho que é uma imprecisão. Existe mulher falsa, existe mulher desonesta, existe mulher mau caráter, mulher de verdade é a minha mãe, a dona Mariângela. Não é uma coisa assim que sai sendo distribuída, infelizmente, né? Enfim, eu acho que nesse caso, de novo, voltando ao Jordan Peterson, parafraseando ele, não foi uma tentativa genuína de arte. Isso daí é um manifesto ideológico. Então, por não ser música, por ser propaganda, graças a Deus a gente não precisa julgar a obra do Gabriel Pensador por esse trabalho. Fala, Fefito. Pra mim, é música. Tá na propaganda, mas é música. Aliás, se fosse só música e não fosse propaganda, também tava tudo bem, porque nunca é tarde pra gente se melhorar e evoluir. Evolua, diz Gabriel Pensador. Eu acho que quanto menos a gente estereotipar quem quer que seja, melhor. Porque as pessoas cuidam muito da vida das outras e, sinceramente, as pessoas precisam ser mais felizes e ser menos julgadas, assim. Essa música já foi alvo de discussão desde que ela foi lançada, né? Eu acho importante que agora ela traga uma nova discussão, que é a gente trazer alguma melhora de vida, um pouco mais de tolerância e discutir mesmo a sororidade como toda. Jades Baraldo, inclusive, arrasa, um beijo pra ela. Só que tem uma coisa que eu queria também trazer à baila. E agora eu vou usar a expressão que as pessoas que imitam usam pra cima de mim, que lacro. Aqueles. Reclamar da nova versão da música do Gabriel Pensador nada mais é do que mimimi. Porque, sinceramente, além da música ser dele e ele fazer o que ele quer, a música só traz uma boa mensagem de tolerância e tudo mais. Mas o que esperar de gente que não aguenta nem o fato de uma foto do Machado de Assis ser colorida, mostrando ele do jeito que era, entrar nos livros de história? Imagina se as pessoas vão querer perder oportunidades de falar loura burra por aí, não é mesmo? Pensa em casa. E você, Vini? Eu acho que o Gabriel Pensador já tinha evoluído naquela fala que ele disse aqui no Morning Show mesmo, ao achar que ele não se sentia mais confortável cantar essa música, que o tempo mudou, naquela época era um outro contexto, né? A música era ouvida por ouvidos diferentes, então assim, já tinha evoluído nessa questão. Era muito outro contexto, né? Porque pouco depois, isso era 93. Em 94 e 95 estourou o Gera Samba, que depois virou El Chan, e a Companhia do Pagode, que cantava a Boquinha da Garrafa e Segura o Chan e tudo mais. A gente se lembra dos closes ginecológicos de programas de domingo, a gente se lembra de crianças vestidas como aquelas dançarinas. Era um tempo que não se discutia o papel da mulher direito, como se discute hoje. A visão era de fato outra, quanto às mulheres e quanto à visão dos homens para as mulheres, inclusive. Então, assim, eu acho que ele não deve se culpar pelo que ele escreveu ou cantava. Até porque isso seria anacronismo, né? Exatamente. E agora, a nova letra, isso também cai por terra um pouco de querer fazer de uma forma diferente quando envolve uma marca, né? Envolve ali um comércio, Embalou, né? para um produto. Um dinheiro. Então, é uma paródia adequada para um produto. Então ele tá ganhando uma grana com isso e tá tudo certo. Mas eu acho que é o seguinte, o MC Coppola, que já revelou que fazia as rimas, eu vou agenciá-lo, viu? Se alguma marca quiser as rimas do MC Coppola, fala comigo. Vamos fazer
Vamos fazer o a gente vai fazer o que o Gabriel fazia, que é bullying educacional. Ele dá a entender isso na entrevista do Morning Show, bullying educacional. Você tem noção quantas meninas jovens foram impactadas de forma positiva ao serem chocadas com esse arquétipo e falando assim, não, eu não sou isso. Eu não sou isso, eu sou mais que isso. Né? Eu não quero cair nessa futilidade, né? Nesse apreço só pela casca e não pelo conteúdo. Caio é o próximo Eminem, gente. Vocês estão pensando o quê? Ele mandou bem, de verdade. E lembrando que não é a primeira vez que o Gabriel o Pensador faz um remake, talvez a primeira vez paga por uma marca, sim, né? Mas em 2017, quando ele veio aqui ao Morning Show, na verdade foi pra falar de um outro remake que ele fez pra faixa Tô Feliz, Matei o Presidente, a versão 2. E aí, na primeira ele falava sobre impeachment do Collor e na segunda ele falava de uma outra situação aí com o Temer como player, enfim. Foi uma versão que também polemizou bastante. Eu acho que é direito do artista rever as posições que eles têm, ainda mais quem surge muito novo no mercado e depois vai amadurecendo. Acho que isso é só uma propaganda, gente. A diversidade tá aí para quem quiser abraçar, também quem não quiser. E funk, rap... Só tem coisa errada, mas dá pra dançar. Aí vai do seu crivo, se você consegue ou não se empolgar na pista com loura burra. Eu ainda consigo me divertir bastante, não sei. Os Racionais deixaram de cantar muitas músicas, né, que escreveram no passado, né? Hoje e mudaram letra também, né? Mudaram letra, deve ter sobrado umas duas, né? Bom, vamos antes da nossa parada estratégica aqui, quero lembrar você sobre a reforma da Previdência, a campanha da Jovem Pan pela reforma da Previdência, todos os dias exibindo depoimentos de entusiastas, de especialistas a respeito da reforma. Hoje a gente vai ouvir o presidente da ABAV, o Geraldo Rocha. Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência urgentemente, iremos quebrar. É um assunto que vem se enrolando há muito tempo. Ninguém quer ceder nada, todo mundo quer ser só beneficiário e ninguém quer dar a sua parte de contribuição. Se hoje não fizermos essa reforma urgentemente, vocês podem ter certeza que em menos de 10 anos o país está inviável. Com essa reforma da Previdência já quase pronta, na hora que for aprovado, vocês podem ter certeza que os investimentos retornarão ao Brasil, os investimentos internacionais, porque dá mais confiança lá fora na nossa economia. Então é urgente essa reforma para o Brasil não entrar na emergência. Temos que aprovar a Previdência. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E o ouvinte também fala sobre a reforma da Previdência. Você ouvinte, você internauta, pode mandar mensagem para cá pelo WhatsApp 974651630. Você fala sobre a importância da reforma da Previdência, dá a sua opinião a respeito e participa nessa campanha que a Jovem Pan abraça. Jovem Pan pela reforma da Previdência. São 10 horas e 35 minutos. O Morning Show faz uma parada, a gente volta já já. Volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan e a gente está recebendo o Wagner de Assis e o Leonardo Medeiros, que são respectivamente o diretor e o protagonista de um filme que chega aos cinemas nesta quinta-feira agora, dia 16. Eu gosto muito de biografias, sobretudo aquelas que se propõem a mostrar quem é a verdadeira figura por trás daquele mito, né? Tentar fazer essa desconstrução do homem por trás da figura pública. E a gente vai descobrir essa história por trás do nome daquele que codificou e se tornou o principal divulgador da doutrina espírita pelo mundo com o longa Kardec. E a gente tem um trechinho do trailer para assistir. Vamos lá. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo.
Bom, Wagner e Leonardo, sejam bem-vindos aqui ao Morning Show. Bom dia para vocês. Bom dia. É um prazer receber vocês aqui. Agora me diz uma coisa, essa história das mesas girantes ali, por que as pessoas estavam enlouquecidas com essas mesas? Explica pra gente. Elas aparecem ali ao longo do trailer. Porque justamente era isso mesmo, elas giravam, elas voavam, era um fenômeno que assolava a Europa inteira naquela época. Esse fenômeno começa nos Estados Unidos, ali por volta de 1848, com as irmãs Fox, que também são conhecidas aí do meio. E, incrivelmente, as pessoas se sentavam ao redor da mesa e elas ganhavam força, andavam para um lado, andavam para o outro, e livremente da influência de qualquer pessoa. Isso virou uma febre, era uma coisa que é mais ou menos como a brincadeira do copo, virou, né, atualmente, mas era um fenômeno que assolava aí os salões franceses, as casas francesas e etc. Ou seja, era uma loucura mesmo, a mesa voava, né? Vocês fazem a recuperação, enfim, da história dele a partir de que ponto? Da virada ali para quando ele se torna... Exatamente. O filme é justamente o momento de transformação, em que ele deixa de ser esse professor cético até certo ponto, um pedagogo, um cara respeitado na França por todo o seu trabalho com educação. E aí ele se permite presenciar um desses fenômenos e aí ele começa a investigar do ponto de vista científico, racional, o que eram aqueles fenômenos. Porque as mesas davam respostas às perguntas das pessoas, batidas, enfim, movimentos, ou seja, e aí ele criou a ideia, se a resposta é inteligente, a origem tem que ser inteligente também. E isso fez com que ele criasse um grande método de pesquisa racional e assim nasce todo esse trabalho que ficou conhecido como espiritismo. A codificação espírita nada mais é que uma pesquisa funcional sobre fenômenos, e aí depois ele começou a usar médiums e fazer as perguntas certas, eventualmente, perguntas que todos nós nos fazemos, né? Exatamente, para fazer essas comprovações, né? Isso que eu achei super interessante do trailer, porque o tema do espiritismo, eu acho que muita gente não é espírita, mas tem curiosidade, né? Acho que traz essa curiosidade, mas esse aspecto científico associado a essa história, enfim, de mesas que giram, de coisas que a gente pode atribuir ao sobrenatural. Essa é um pouco da ideia do filme? Eu acho que é desmistificar, né, principalmente, quem foi essa figura e o que significa todo o trabalho que ele fez. Ele realmente partiu de um ponto de vista científico, ele se recusava a acreditar em fenômenos extraordinários, sem explicação. E eu acho que é muito esclarecedor. Eu acho que o Kardec, esse nome é tão sonoro, né? Todo mundo sabe que... Todo mundo já ouviu... Que existe o Kardec, mas não exatamente o que ele fez, né? Eu acho que o filme, ele tem além de ser um filme muito legal de ver, uma reconstituição de época, um filme incrível de ser visto, com atores maravilhosos, ele esclarece a gente realmente de quem foi esse cara, da onde ele partiu, como ele chegou nas conclusões que ele chegou. Por que vocês acham que o espiritismo achou no Brasil um de seus principais ninhos, assim? Quando eu fui no Père Lachaise, lá no cemitério de Paris, o túmulo do Allan Kardec tem muita coisa em volta, mas há muita coisa vinda de brasileiro. O Brasil é um dos maiores países espíritas do mundo, assim. Mesmo a França talvez não tenha tantos espíritas quanto o Brasil. Por que a história do Kardec apela tanto para os brasileiros? Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, porque talvez junte um pouco de fé e razão, né? Porque talvez junte um pouco do que faz parte da alma brasileira, né? E também porque, efetivamente, tem um aspecto do trabalho dos espíritas. Isso tem muito pouco no filme. O filme é muito menos sobre o espiritismo e muito mais sobre o Kardec. Mas o espiritismo, uma das leis, assim, um dos trabalhos, melhor dizendo, é a caridade, né? Uma das frases fora da caridade não há salvação. E realiza-se muito trabalho social, muito trabalho de caridade. Isso basicamente tem a ver com a natureza do nosso povo, que se ajuda, que na hora da dificuldade também, nas horas normais, está lá se ajudando. Talvez seja isso, talvez seja um pouco também por conta do trabalho de um moço chamado Chico Xavier, né? Cuja idoneidade e a probidade ao longo de sua vida aí mostraram que não é só o fenômeno, mas é o fenômeno com o seu trabalho moral e ético envolvendo isso.
Talvez, viu? Os especialistas em espiritismo talvez possam dizer. Mas é fato que o Brasil hoje é a nação mais espírita do mundo, né? Leonardo, eu queria saber como foi o seu trabalho de construção para esse personagem, se você já tinha um conhecimento sobre ele e pontos de identificação também, sobre religião, sobre ser cético. Eu cresci numa família muito espírita, né? Eu, assim como Kardec, sempre fui muito cético e apesar de ter vivido, embebido nessa cultura, e testemunhei muitas coisas, porque a minha família tem muitos médiums importantes. Que tipo de coisa que você já testemunhou? Eu já vi médiums, tios, incorporando avós ou tios-avós. Eu vi coisa mexendo. Mas assim, eu como adolescente e jovem adulto, eu sempre tive um princípio de rejeição. Porque eu sempre esperei que isso acontecesse comigo, dentro de mim. E eu nunca tive essa experiência, assim como o Kardec, né? Que ele testemunhava e documentava e chegava a conclusões. Ele nunca teve uma experiência. Nesse sentido, o filme é muito bacana também, porque não é um filme extraordinário nesse sentido, não tem sensacionalismo. É a vida do cara. E eu cresci nessa dúvida, né? Vendo essas coisas, testemunhando, mas ao mesmo tempo com um sentimento de não pertencimento. A minha mãe a minha mãe dizia que eu era materialista. E para um espírita, isso é quase um xingamento. E ela ficava atrás de mim com os livros do Kardec e falava assim, não, ele era um cientista. Ele ia atrás das coisas, assim, ele foi ver, ele provou. Aí eu falava, mãe, me deixa, né? Então, acabei me aproximando do budismo. Agora, uma coisa a gente tem que concordar, né? Que é impossível não concordar de que os espíritas são realmente pessoas especiais. A minha convivência com eles me mostra assim, que eticamente é irretocável, insofismável, porque são pessoas legais, são pessoas boas, são pessoas que é gostoso estar junto delas porque você não se sente ameaçado, né? Dá segurança, são pessoas caridosas. A ideia da caridade num país como o Brasil, inclusive, ela é muito bem-vinda, né? Porque a gente precisa de partilha, mas tô aqui pensando, a gente não pode só falar do filme e não causar nenhuma polêmica, assim. Então, estou pronto para trazer uma polêmica para a roda. O Brasil tem, no Chico Xavier, um ícone, mas o Brasil também fabricou alguns ícones no espiritismo. Um deles era o João de Deus. O caso do João de Deus afetou negativamente a doutrina espírita no Brasil? Vocês acham que pode ter algum reflexo também na bilheteria do filme, uma vez que ele era ligado à doutrina espírita? De trás para frente, né? Assim, acho que o João nunca se declarou um espírita de fato, né? Ele sempre teve o trabalho dele lá em Abadiânia e os fatos todos apurados corretamente pela polícia, pela justiça, mostram os resultados do que acontecia lá. Isso claramente está desconectado da doutrina espírita de forma... Porque quando o Léo fala os espíritas são bacanas, etc., eu acho que vale acrescentar que os espíritas de verdade. E o espírita de verdade não comete atos que sejam contra a lei, né? Ou seja, atos criminosos. Porém, entende-se claramente que cada um está no seu processo de evolução, cada um vai cometer os erros e responder por eles e vai seguir adiante do seu processo. Agora, com relação ao filme, não. O filme a gente está falando de um homem de 1852 que enfrentou desafios. O filme é uma história linda de transformação, é uma história que fala sobre origem de conhecimento que liberta, e a história que entretém ao mesmo tempo. Tem a figura do Léo, né, como o Kardec, tem a Sandra Corvelloni, uma outra atriz incrível que faz a mulher dele, e a gente nunca olhou para o passado, para esse passado, falando, nossa, tinha uma mulher incrível do lado dele. Não era só a mulher do lado do cara, era uma mulher que enfrentou todas as barras com ele. E quando ele lança o livro, e aí o livro sofre preconceitos, o filme também é para desconstruir esses preconceitos. E a polêmica é boa, viu, porque não adianta você criar conceitos de algo que você não conhece. Então veja o filme, que é uma aproximação dos fatos reais, para dizer, puxa, que bacana, esse conhecimento aqui, ele nasce tentando juntar fé e razão. É um conhecimento que nasce tentando te ajudar, ou seja, te dizendo, olha, você pode fazer um monte de besteira na sua vida, você vai responder por elas. Aliás, a sua vida hoje é resposta do que você fez, com a ideia de vida após vida. Isso tudo é um conhecimento que só pode ser bacana.
Mas também pode dar ruim, né? Pode dar um problema danado, né? Falando sobre, perdão, Aros, por favor. falando só sobre preconceito religioso, né? Aqui nós somos entusiastas das liberdades individuais, especialmente da liberdade de crença. A gente sempre advogou isso aqui no Morning Show. E o espiritismo, né, como toda corrente religiosa não majoritária, sofre preconceito. Isso é um dado da realidade. Eu queria saber em que medida que isso afetou a produção, a roteirização, a produção e também a atuação e, de repente, a construção do personagem, né? Saber que ele, invariavelmente, vai ser alvo de preconceito religioso. Mas ele... uma das coisas mais legais no filme é que ele é muito atual nesse sentido, né? Porque é um homem que é depositário de um conhecimento científico, e que ele luta por ele, contra todas as probabilidades de sucesso, porque era uma época em que o Estado e a Igreja estão muito ligados, né? E tem um combate muito ferrenho, e esse homem é muito corajoso, muito determinado, né, de seguir com isso. Ele podia ter desistido. Então esse tema ele é muito atual e é tratado no filme. E também a liberdade de expressão, que é tão cara para nós, né? E principalmente hoje em dia. Acho que o Kardec poderia facilmente vir aqui no Morning Show dar uma entrevista, porque ele literalmente estaria sintonizado com os anseios de vocês, cara. Academias científicas, das quais ele fazia parte, baniram ele por conta das pesquisas que ele estava fazendo. Os jornalistas esculacharam ele o tempo todo, debocharam dele. Ele deixa, inclusive, de ter o nome dele era Rivaio, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para assumir um pseudônimo, porque, enfim, fazia um trabalho que ele considerava que não pertencia a ele. Então, é extremamente relevante o que você está falando, porque isso, inclusive, traz relevância para o que a gente está contando na tela. Cara, uma história de 150, 160 anos atrás ainda é viva nos dias de hoje. Até quando as pessoas vão jogar pedras umas nas outras, até quando as pessoas vão se atacar por causa de religião, sendo que o próprio espiritismo não se considera uma religião dogmática, oficial de fato, né? O espiritismo ele se autodefine uma ciência e uma filosofia com consequências religiosas. E essa palavra religiosa pode ser uma consequências espirituais. Ou seja, imagino que vocês aqui, mesmo com cada um com sua crença, tenham buscas espirituais. E o que o Kardec mais fez foi perguntar, de onde vem como é que a gente nasce, o que é o livre-arbítrio, o que é Deus. A primeira pergunta que ele faz, e a que abre o livro dos espíritos, essa inclusive está no filme, sem querer dar spoiler, é o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus ou onde está Deus, é o que vocês, espíritos, definem como essa ideia de Deus. Ou seja, é muito bacana, porque é literalmente essa possibilidade de entender o mundo com todas as suas pluralidades. Ou seja, respeitemos, até porque a gente está no mesmo barquinho, amigo, né? Ou seja, a gente veio de outras vidas, a gente vai voltar em outras vidas. Quem é rico volta pobre, quem é pobre volta rico, e assim, é tudo um grande aprendizado. E realmente o que você está falando é incrível, porque tem um monte de atualidade que o filme trouxe. Isso a gente não esperava. O Léo, inclusive, quando a gente constrói o personagem, pode falar mais, a gente estava achando que era uma história do passado. E pum, você bate o olho, caramba, isso tem a ver com hoje, né? Escola laica, liberdade de expressão, suicídio é um tema que infelizmente está super presente ainda na nossa sociedade e fazia parte da sociedade lá que o Kardec enfrentava. Aí ele descobre que o suicídio não existe, né? Porque o cara se matava em Paris, ele pedia para a espiritualidade trazer o espírito do cara à mesa de estudos e pesquisa, assim, e aí, é você mesmo? Pô, sou eu. Eu tentei me matar, mas não morri. Ou seja, estou sofrendo horrores pela bobagem que eu fiz. E aí, sem julgamento, ele diz, olha, o que acontece, a natureza das coisas é essa. Então, esse conhecimento é para você fazer o que você quiser com ele. Agora, tá aqui o conhecimento. Bacana isso, né? Isso, para mim, é extremamente libertário, né? Particularmente, né? E o filme, ele parte de um princípio, né? Que é o livro do Marcel Souto-Maior, que é a biografia do Kardec. Que é uma biografia jornalística, não doutrinária, que apresenta os fatos da vida do Kardec de uma maneira cronológica e linear. E, para mim, ele foi a grande base de trabalho, né? Porque, assim, ele é factual, assim como o filme. Então, o filme ele não entra em determinadas discussões, assim, a respeito da religião. Eu acho que ele é muito factual e apresenta a vida do Kardec como ela realmente foi.
Leonardo, você fez parte da primeira temporada, mais fortemente da primeira temporada do Mecanismo, que agora está em segunda temporada, muita gente assistindo, acho que te vendo menos, né? Eles priorizaram aí alguns outros personagens, e muitos atores agora na coletiva da segunda temporada falaram das críticas que receberam por optar fazer parte desse projeto, né? Essa interpretação ficcional da Lava Jato. Então, a Carol Abras, o Selton Mello, diz que receberam críticas por fazer parte desse projeto. Queria que você falasse se isso aconteceu com você, como foi a repercussão de participar de O Mecanismo. Então, assim, eu não sofro muito isso porque eu não uso o Facebook. Mas você usa o Zap, tem o grupo da família aí, ó. Não, mas eu não senti nada, não senti, não chegou em mim. Eu realmente acho que o Facebook é a maior fonte de haters, né? Agora, a gente tem que lembrar que é uma obra de ficção, né? O Padilha, inclusive, faz questão desde o começo de dizer que ela é baseada em fatos reais, mas é uma obra ficcional. A vida como ela é um pouco chata, sabe? Então o dramaturgo, quando ele constrói lá a história, tudo, ele tem que dar umas, né? Virou um filme de ação, né? Tem perseguições e tal. A gente sabe que não teve, né? Que é uma história de escritório. Então, pra você, não respingou nada? Olha, sinceramente, se alguém me xingou, eu não ouvi. Algum arrependimento de ter feito o Mecanismo? Nenhum, imagina, ganhei bem, um filme, uma série Realidade, né? Boletos estão pagos. Tava na melhor conta, resposta. né? Gente. E tem aquela cena épica do Foi pro Supremo, né? É sua, não é? Ah, tem um meme, né? Que isso é meme, ótimo. Inclusive, ele fica voltando. Sempre que o Supremo faz aquelas coisas lá, ele volta. Sai do vaso sanitário da cela para as grades, Exatamente, né? Bradando Foi pro Supremo em comemoração, porque como a gente sabe, né, o Supremo hoje em dia é adepto da doutrina laxativa que solta tudo e todos, tão bem representado com a atuação do Leonardo. Parabéns. Podia ganhar 1 centavo por cada exibição desse meme, né? Muito legal. Gente, quero agradecer Wagner de Assis, diretor, Leonardo Medeiros, o protagonista do filme Kardec, que estreia nesta quinta-feira, chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 16. Obrigado pelo bate-papo, pela visita aqui no Morning Show. E agora tem uma jornada aí para divulgação do filme. Boa sorte para vocês. Viva o cinema brasileiro, né? Viva ter um filme com essa qualidade, com esse valor de produção nas telas de cinema hoje, produzido no Brasil. As pessoas falam assim, pô, nem parece filme brasileiro. Tem externas na França, né? Filmamos na França, filmamos bastante, né, no local onde viveu o Kardec, mas assim, eu acho que tem uma qualidade inegável, inequívoca, e eu acho que a gente, nesses momentos difíceis de cultura, nesses momentos em que precisamos dizer produtos culturais valorizam o nosso povo, dão identificação, geram emprego, geram imposto. Isso tudo é muito bacana quando a gente tem um produto assim na tela de cinema, né? Que as pessoas possam ir também, porque é só um filme brasileiro, mas também é um filme brasileiro, né? E que as pessoas deixem de entender essa história de que é um filme brasileiro como algo pejorativo, algo ruim, né? Exatamente. É um filme brasileiro, ponto. O nosso lá está em 40 países. Cara. É isso. Enfim, um filme que a gente teve a oportunidade de trabalhar e que fez sucesso no Brasil e foi para 40 países. Ou seja, é importante sim. Viva, né? Viva o nosso cinema. Parabéns aí para vocês aí. Sensacional. Gente, obrigado. Obrigado até a mais. vocês. Morning faz uma parada rápida. 11 horas, 1 minuto. A gente volta já já. De volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. E mais cedo nós ouvimos o depoimento do presidente da ABAV sobre a reforma da Previdência. Agora a gente quer ouvir você que mandou mensagem para o WhatsApp 97465-1630, falando sobre a importância da reforma da Previdência. Vamos ver de quem que é o depoimento. Meu nome é Manuel Teodósio, falo aqui de Itaquaquecetuba. A reforma da Previdência tem que sair de fato, independente de partido político, de ideologias e tudo isso aí. A oposição está aí para querer estragar o processo. Só que nós brasileiros não deixaremos isso acontecer. Vamos em frente e que tudo dê certo a nós brasileiros. Um abraço e até mais. Você pode fazer como ele, mandar mensagem para cá pro 97465-1630 com o seu depoimento sobre a importância da reforma da Previdência. É a campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência.
Vamos falar sobre política? O governador João Dória afirmou que o prefeito de Nova York exagerou ao criticar o presidente Jair Bolsonaro. Quem resume a história é a Vitória Abel. Vamos ver a reportagem. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta segunda-feira que o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, se exacerbou ao condenar e fazer manifestações contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. O prefeito democrata fez duras críticas a Bolsonaro, levando o presidente a desistir da viagem que faria a Nova York, onde seria homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. João Dória cumpre agendas com empresários e possíveis investidores em Nova York. Após participar de encontro com membros da Polícia de Nova York e o FBI, o governador paulista afirmou à imprensa que Blasio não fez jus ao regime de liberdade que existe na cidade. Não cabe a um prefeito de Nova York fazer avaliações sobre esta ou aquela tendência de um presidente da República. Entendo que ele cometeu um erro, o prefeito de Nova York, exagerou na sua condição política e não fez jus a um regime de liberdade onde Nova York é o seu maior símbolo. Em outro encontro com investidores, o governador João Dória afirmou que houve erro do Tribunal de Contas do município de São Paulo ao afirmar que ele teria gasto mais que o permitido com publicidade oficial quando era prefeito da cidade em 2018, ano eleitoral. Mas não houve um gasto acima do limite. Houve um investimento feito pela Prefeitura de São Paulo superior à gestão que nos antecedeu, que foi a do Fernando Haddad. Não há nenhum princípio de legalidade, nenhum princípio que demonstre mau uso de dinheiro público. Até porque as contas da Prefeitura de São Paulo foram integralmente aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. Dória disse ainda que irá contestar na Justiça o relatório feito pelo Tribunal de Contas do município. Bom, vamos então retomar esse ponto aí sobre Bolsonaro e o prefeito de Nova York. Você concorda com essa posição do Dória, ô Caio? Concordo. De fato, o valor da liberdade, ele está no DNA da cidade de Nova York. Eu queria recomendar para o ouvinte da Jovem Pan o livro do Paulo Carneiro, chamado Caminhos Cruzados. Ele vai relatar a saga de judeus perseguidos no Nordeste do Brasil, que acabam migrando para Nova Amsterdã, que era a colônia holandesa, né, à época, que eventualmente se tornou Nova York. Sim, né? Nova York foi fundada por pernambucanos. Pois é. Com essa. Exatamente, é verdade. Esqueci de falar do nosso ilustre pernambucano, é verdade. É verdade. Eles estão entre as primeiras famílias lá, né? E então isso já mostra como Nova York tem essa vocação cosmopolita, né? E de abraçar as liberdades individuais, inclusive a liberdade de crença, desde a sua gênese. No pedestal da Estátua da Liberdade tem aquele poema maravilhoso, né? Chamado The New Colossus, né? O Novo Colosso, que diz o seguinte: do farol de sua mão brilha um acolhedor abraço universal. Dai-me os seus fatigados, seus pobres, as suas massas encurraladas, ansiosas por respirar liberdade. E aquele papo, né, Aros? Não existe meia liberdade. Então, restringir liberdade de expressão é exatamente isso. É aquela história, você pode falar, mas só o que eu quiser ouvir. Então, errou o prefeito de Nova York, mas eu também acho que errou o presidente Bolsonaro. Era esse o ponto, né? Que deveria ter ido para Nova York, não só porque todos os, vamos dizer assim, todas as providências, todos os arranjos de uma visita formal que poderia trazer mais negócios para o Brasil já estavam aí encaminhados, né? Mas não só por isso, mas também como um manifesto em prol dessa mesma liberdade de expressão. Eu acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade de dar uma aula de Nova York para o prefeito de Nova York. E aí? Eu acho, na verdade, que as pessoas precisam se decidir, porque todo mundo, às vezes, fala tanto em liberdade para poder falar os absurdos que falam, inclusive liberdades para agredir, como a gente vê acontecendo aqui nesse país. Aí vem um político que é, ante tudo, um indivíduo e emite uma opinião pra lá de sincera sobre o assunto, e as pessoas reclamam, acham que ele não tem direito a se expressar. Vocês são todos defensores da liberdade de expressão, gente. Deixa o prefeito de Nova York falar. Aliás, não vi ele falar nada de errado. Mas aí esse é o ponto, né? O caso não é o que ele falou, mas a postura dele como se fosse o grande protetor da cidade. Só entra aqui, you shall not pass, né? Não. Só entra aqui Você não vai passar quiser, com o seu né? discurso. Eu vou falar o que eu quiser. Agora, ele poderia ter ido também. Nos Estados Unidos é bastante comum ter esse tipo de retórica. Aqui a gente considera isso um pouco mais agressivo, mas lá
a gente sabe bem, até na comédia, muito mais agressivo que aqui, muito mais. Nova York é realmente uma cidade progressista que critica o Trump a cada esquina, então, assim, é o perfil da cidade. Se era lá o prêmio, eu também concordo com o Caio no sentido de que fosse lá o Bolsonaro, vai ouvir o que não quer, também pode falar o que ele quiser, e o prefeito de Nova York pode não gostar e responder, e pode virar o direito à protesta livre, gente. Pelo amor de Deus, Bolsonaro devia ter ido pra Nova York e aí aguente o chorume ou os aplausos. Ele faz isso aqui no Brasil porque ele não pode aguentar lá fora. A não ida a Nova York, Caio, acusou o golpe ou um recuo estratégico? Ambos, mas permite a narrativa de que acusou o golpe, até porque seria uma oportunidade dele se afirmar perante o seu antagonista. E a gente já abordou aqui em que pé que está a mentalidade política em Nova York, onde se permite, por exemplo, o aborto até os 9 meses de gravidez. Quando em risco a vida da mãe com autorização de um médico, não é tipo tô de 9 meses e quero abortar, né? É numa situação bastante específica para blindar o direito constitucional da mulher de fazer essa opção. Olha, o que eu tive acesso aí da legislação, já com a gravidez avançada, me chocou muito, assim. O caso de tentativas malogradas de aborto, em que o médico pode se furtar aí a obrigação de tentar salvar a vida do feto que sobrevive ao aborto, assim, são coisas gravíssimas que o Bolsonaro poderia ir lá e apontar o dedo. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Os vícios da liberdade de expressão, a gente vai combatê-los com mais liberdade ainda, né? Então, ele poderia chegar lá e mostrar o contraste. Olha, quem aponta o dedo para mim, quem atira pedras, tem essas vidraças, né? Então, foi uma oportunidade perdida nesse sentido, mas ele deve ter aí as razões dele, talvez um recuo estratégico, ele não quer dar mais pano para manga para a imprensa internacional, mas acabou ficando aí o prefeito como um grande xerife e algoz da liberdade de expressão. Achei que foi ruim para ambas as partes E é inegável a imagem negativa que o Bolsonaro tem lá fora, gente. Não é só o prefeito de Nova York, aliás, a mídia internacional não cansa de condenar o Bolsonaro. Então, nesse sentido, o choro é livre também. No caso é isso. O Trump foi para Londres e estava sendo super criticado pelo prefeito de Londres. E ele foi lá, cumpriu o papel dele e saiu. Políticos costumam ir a lugares onde não são bem recebidos, são vaiados, né? Faz parte da... O Papa vai a lugares em que ele é vaiado. Tá do direito, tá no jogo. Vai fazer o quê? Bom, dona Paula. Querido, me diz uma coisa. Dona Paula. Como é que tá essa hashtag aí? Olha, a nossa hashtag está causando. Estamos trazendo muitos inscritos para esse canal, que é um dos melhores canais do YouTube. O Caio aqui, que é youtuber. O que você pode dizer a respeito desse canal que você mal conhece, mas já considera muito, Caio? Considero pacas, né? Assim que fala, né? Gente, faz o merchan, Caio. Faz o merchan do nosso canal, Você Caio. pode fazer como uma rima do MC, alguma coisa do gênero. O Aro se empolgou muito, né? A gente tem que prospectar isso aí. Tem um processo, né? Você tem que falar que não basta se inscrever no canal, você tem que curtir, compartilhar e comentar e apertar o sininho. Exatamente. E é de graça, tá, gente? Que tem gente que acha que quando você fala em assinar, parece que vai pagar alguma coisa. Ainda há quem acha isso. É de graça, você não cai o dedo, você não paga paciência nada. Em nos acompanhar, é só isso. youtube.com/morningshow. Traga um amigo pro nosso canal e continue usando a nossa hashtag canal do Morning. Se todo mundo trouxer um amigo, a gente bate 1 milhão pra 1.200.000 e cacetada, Se pá, a gente sorteia beijinhos do Caio Coppola pra vocês. Gente, será? Tá, que isso, hein? Bom, aí tem que negociar com ele, né? Tá valendo tudo, Aros, hoje. A gente tá aqui na luta livre Só não agora. vale dedo no olho. Vai, Paulinha, temos mensagens? Olha, eu acho que as mensagens... Não vai ter mensagem. Aí vocês ficam assustando os ouvintes com beijinhos do Caio Imagina, Coppola. Caio, a fila vai ser grande, eu tô te divulgando. Olha, depois a hashtag dessa... foi ruim hoje, essa que é a verdade. O WhatsApp não foi também. ruim. Que isso? Não deu certo. Tem que cobrar o Arcon, hein? O Arcon, né? velho. O Arcon está tão bem que ele colocou no roteiro assim pra mim, Aros. E a pergunta era assim, concorda, Aros? E aí eu fiquei pensando se eu faria a pergunta, se eu mesmo responderia. Eu falei, vai ser um momento meio filosófico. Essa influência do espiritismo no Arcon. Mas enfim. Tem música agora, Arcon? É isso? Eu quero falar o seguinte, Então vai. eu não sei o que esse Arcon tá fazendo aqui, é um tremendo de um idiota. É isso. É isso. Mas a gente gosta dele.
Ele já tá inscrito no canal? Já tá. Ah, então tá bom. Então isso tá bom. Então mantenha Então, assim. tudo bem, Tem que tudo manter isso, viu? Bom, vamos fazer uma parada então no Morning Show 11h19. A gente volta já já. Enquanto isso, você vai lá e se inscreve no nosso canal no YouTube. É bom por óculos pra enxergar, né? De volta aqui com o Morning Show. Ô, Paulinha, a Netflix informou que a série Coisa Mais Linda terá uma segunda temporada. E foi muito aposto legal. que você está vibrando com essa Eu notícia. fiquei feliz, sim, porque eu gostei muito da primeira temporada de Coisa Mais Linda. E o jeito que eles anunciaram a segunda temporada foi muito legal. Porque eles usaram as atrizes que são as protagonistas, a Maria Casadeval, a Fernanda Vasconcelos, a Mel Lisboa. E elas fizeram tipo um joguinho, assim, pode falar, Paty? Não, fala você, Maria. E aí cada perfil de Instagram que você ia entrando, você sabia que tinha uma novidade, já imaginava que seria isso, pra depois eles cravarem que realmente a gente vai ter uma segunda temporada de Coisa Mais Linda. Então, é basicamente essa história de 4 mulheres ali no início da Bossa Nova, anos 60, no Rio de Janeiro. A gente tem na personagem da Maria Casadeval a protagonista, mas todas dividem bem, né? É uma história sobre mulheres. Então, tem a riquinha, tem a que sofre agressões, tem a que é mais moderninha, que é a personagem da Mel Lisboa, que é uma jornalista de revistas femininas. Tem a Paty de Jesus, que trabalhava como empregada doméstica, que tem uma filha também com uma história. Eu não quero falar muito sobre elas, porque é basicamente a primeira temporada, a gente foi apresentada para essas histórias. Teve um final trágico, né? Se não tivesse a segunda, né, Paulinha? Depois daquele final... Teve um final trágico, foi, enfim, deixado alguma coisa para cair ali de... Esse é o momento que as pessoas param de ouvir, vocês vão contar o final? Não, eu não vou contar, mas teve um cliffhanger, uma coisa muito séria que aconteceu e que a gente precisa entender... Tem um gancho aberto. O que aconteceu depois disso. Então a gente vai ter 6 novos episódios de 50 minutos. O que rolou. Muito provavelmente para continuar a história dessas meninas. Mas é econômico, né, Paulinha? 6 episódios só. Mas eu acho melhor ter 6 e depois mais 6 do que eles fazerem 6 e cancelarem a série. Verdade. Isso é verdade. Coisa Mais Linda é a melhor série brasileira da... E tá pra ouvir, não? Por quê? Até hoje. Pela qualidade da produção, a história muito bem desenvolvida. É audível? É audível. Né? Mas tem um problema de som sério, porque é uma série que fala de música e o som é dublado, né? Isso traz prejudica um pouco essa parte artística, mas tem uma fotografia maravilhosa. É uma de arte impecável. As meninas estão todas excelentes. Então, são histórias... Jesus, também não exagera, né, Vini? Não, estão sim. A Paty de Jesus tá dando um show. Bem. Não, elas estão bem, mas nem todas estão bem. Ainda assim, a Mel Lisboa elas têm bons momentos. Fala quem você não gostou. Elas têm bons momentos. Agora você não vai se comprometer. Não, posso me comprometer aqui. Eu acho, por exemplo, que a Maria Casadeval não tem necessariamente bons momentos em alguns episódios da série, que parece muito a Marvelous Miss Maisel, mas isso tá na concepção do personagem. Às vezes ela tá mais espoleta do que a personagem dela permite no começo. Tem uma curva de crescimento da personagem que não é muito explicada ali na personalidade dela. Arrasou. Tem uma coisa na série também que eu acho que ela é muito maniqueísta, ela é muito simplista. É tudo muito bom ou muito mal. Muita gente fala disso. Ela detestou a série. Dito isso, gente, são 13 anos de crítica de cinema e televisão, não é? Mas assim, dito isso... Tem texto na Ilustríssima domingo. Dito isso, eu acho que a série é muito bem sucedida na reconstituição de época, na direção. E ela, mesmo com esses problemas, ela é muito acima do nível das outras séries nacionais. Que baita profissional, hein, da Pena. Foi legal. Cara experiente, né? E sabe o que é legal dessa série? Ela tem um ritmo que é muito do brasileiro. Eu até queria saber como foi a performance internacional, porque ela é meio uma novelinha. E ela traz um feminismo 101, assim, tipo, introdutório, sabe? Que às vezes, como o Fefito falou aqui, fica uma coisa meio, ou é tudo muito certo ou tudo muito errado. Mas acho que vale a pena, tá aí, ainda não tem a data, começam a gravar no segundo semestre, aguardaremos por novos episódios. Olhando essa foto aí, Paulinha, não dá vontade de cantar Evoluar? Não dá? Mas sabe o que dá vontade também? De ver mais diversidade nessas coisas mais lindas. Todas magrinhas padrãozinho, todas magrinhas padrãozinho, todas pagando peitinho na primeira temporada sem necessidade. Verdade. Isso também teve. Se quer falar de polêmica, tem polêmica sempre. Eu gostei da foto. Quem não gostou? É um espetáculo. Olha só, Fefito, vamos falar sobre Evaristo Costa? Vamos, logo depois da vinheta. O que tá acontecendo com ele, que foi citado ontem no programa sobre o sabático?
que tá rolando com o Evaristo Costa? Pois é, gente, Evaristo Costa voltou à mira do SBT. Pra você que não sabe, o SBT já tentou contratar o Evaristo Costa por 2 momentos. Ofereceu o Bake Off, o reality show de gastronomia deles de confeiteiros, pra o Evaristo, que recusou. E também ofereceu o Topa ou Não Topa, que era um programa que o Silvio Santos chegou a apresentar, com modelos bonitonas segurando malas transparentes com barras de ouro, que valem mais que dinheiro. Mas é verdade isso? Eu não sabia. Pois é, Silvia, ouvi isso. Mas aí o Evaristo recusou e agora o nome do Evaristo voltou a ser sondado, voltou a ser falado lá na diretoria do SBT. Evaristo deve receber em breve uma nova proposta. Por quê? Porque Evaristo, apesar de curtir um sabático em Londres, ele tá lá cuidando dos filhos enquanto a mulher estuda, faz um mestrado lá em Londres. Ele continua sendo um homem que fatura muito dinheiro com publicidades no Brasil. Ele acaba de fechar contrato, por exemplo, com a marca de sabão em pó. Ele já foi garoto propaganda de uma loja de eletrodomésticos. Então ele é um grande sucesso comercial e as televisões em tempos de crise estão de olho nisso. O SBT vai oferecer ao Evaristo Costa um projeto de programa semanal por temporada, ou seja, ele pode vir pra cá, gravar tudo de uma vez e voltar pra Londres. Será que dessa vez ele topa ou não topa? A Sônia Abrão gostou, A Sônia Abrão esses dias falou que, na verdade, o Evaristo deve estar arrependido já da saída do jornal hoje, porque ele achou que ele era um homem do entretenimento e não deu certo. Tá certa essa avaliação dela? Quem sou eu pra dizer que Sônia Abrão, com décadas e décadas de profissão, está errada? Mas na minha avaliação, eu acho que ele cumpre quarentena, já que ele saiu da Globo pouco antes, assim como aconteceu com o William Vac. Ele nunca falou sobre o assunto abertamente, mas eu desconfio que isso aconteça. 2, ele de fato está cuidando dos filhos, porque a mulher dele abriu mão de muita coisa em nome da carreira dele, agora é a vez dele de abrir mão em nome da mulher. Aliás, também ganhou muito dinheiro e continua ganhando, né, gente? Eu então, acho assim, que falta nada, só não mais faz mal. maturidade pro Morar. Evaristo, Sônia, né? você tá aqui? Falta maturidade. Quando ele saiu do programa, ele achou que a gente ia sentir falta. Ninguém sentiu. O Doni Denútil entrou e todo mundo já tá Isso é uma verdade, Sônia Abrão. O Doni Denútil tá arrasando, mas eu acho que o Evaristo Você é tem mesmo um alguma homem... coisa pessoal contra o Evaristo, Sônia? Eu não tenho nada pessoal, acho que é questão de maturidade mesmo. Depois que ele deixou o jornal hoje, ele se achou o rei da cocada preta, coisa que ele não é. Gente, Sônia Abrão maravilhosa. Só que eu concordo com ela de que... Eu discordo dela no fato de que eu acho que ele é um homem de entretenimento, sim. Eu acho que, inclusive, ele já foi sondado pra Record, pra assumir programa lá também e tudo mais. E acho que quando ele voltar pro Brasil, ele vai, sim, fazer entretenimento. E o pagamento vai ser em barras de ouro, Silvio? Não vamos contratar. Mais informações sobre Evaristo Costa e sobre uma treta entre Zezé de Camargo e Zilu, tá lá no blog mais fino, elegante, sincero da Jovem Pan, depois do da Paula Carvalho, obviamente, jp.com.br/Fefito. É isso, o Morning Show fica por aqui, amanhã tem mais às 10 da manhã, não se esqueça de fazer a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/... Morning Show. É e aqui isso. no Twitter, #canal do Morning, nos assuntos mais comentados do Brasil. Aproveite o dia para convidar os amigos para o nosso canal. Vou escolher uma pessoa que levou o kit do Morning Show. Tchau, gente. Até amanhã. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.